bom? Espero que esse seja o último domingo em que estamos nesse assunto das teofanias de Cristo. E lembra? O que é uma teofania? É Deus se revelando às pessoas. Deus se revelando às Em pessoas. sonhos. Pode ser em sonhos ou falando através de anjos. E visivelmente, ou em sonho, né? Ok? E nós podemos classificar as manifestações em 5 maneiras, temos dito, como uma mensagem direta, ou seja, Deus falando diretamente com a pessoa. E lembramos de Moisés, por exemplo, uma mensagem recebida em sonho, uma mensagem recebida em uma visão, uma mensagem recebida por um anjo, o anjo do Senhor, né? E uma mensagem recebida em sonho por o anjo do Senhor. E essas teofanias podem ser caracterizadas como uma introdução de acontecimentos importantes, revelando ainda mais o plano de Deus, sempre manifestando o sobrenatural e intencionalmente para apoiar o periclitante, aquele que se encontra em perigo, ou sendo ameaçado, e também invariavelmente restrito ao povo de Deus, exceto onde os não israelitas são especificamente envolvidas. E semana passada nós terminamos com Agar, e ela não é judeu, né? Não é israelita. O anjo do Senhor, ou em Juízes 6:20, encontramos em capítulo 6, o anjo é classificado ou descrito como o anjo do Senhor e também o anjo de Deus. E nós começamos a ver semana passada como a divindade desse anjo único é provado pelos vários fatos. Vimos que é identificado como Deus. É reconhecido como Deus. É descrito em termos condizentes da divindade somente, quer dizer, Deus. Chama a si mesmo de Deus. Recebe adoração e fala com autoridade divina. E vimos a identificação deste anjo com Jesus Cristo, confirmando pelos fatos. Por exemplo, nós estávamos em Gênesis capítulo 21, semana passada, onde terminamos. Se distingue pessoalmente de Deus Pai. E lá Deus está falando com Agar. Agora vamos para Gênesis capítulo 48 agora, para continuar vendo essa. Gênesis 48. Em capítulo 48, nós encontramos Jacó abençoando seus filhos e vamos começar com o versículo 11. Diz aqui: Israel disse a José, Israel é Jacó, né? Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Lembra?
José foi vendido, foi para o Egito, e os irmãos voltaram com a história da possibilidade da morte dele como prova da sua manta, e o pai achou que nunca mais teria visto seu filho. Mas, enfim, depois de anos, Jacó chega no Egito, depois que José tem se identificado, se descoberto aos seus irmãos. Então, Israel, ou Jacó, está falando aqui, agora estando em Egito. Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também na tua descendência. Aqui podemos ver como Jacó está reconhecendo que está sendo abençoado por Deus. Encontrei novamente contigo, meu filho. E além disso, sua descendência, né? Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele, seus filhos, os netos de Jacó. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele inverteu a ordem, né? Efraim aqui, Manassés aqui, e Manassés, Manassés é o mais velho, e ele inverte e faz assim. Vamos ler. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante, Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então aqui ele identifica esse anjo que nós vimos nos capítulos antes, umas semanas antes, ele identifica esse anjo de Deus como Deus próprio, né? Agora, tem pergunta? Vamos Só passar. um comentário, porque Jacó não exalta, ele não, vamos dizer assim, ele não fala exatamente ou o que ele estava vendo, ou o que Deus estava falando no coração dele sobre os dois. Ele diz que Deus abençoe esses dois. Mas enfim, não fez isso, né? Porque José trouxe os dois filhos propositamente para que o mais velho esteja ao lado direito de Jacó. Mas quando, em vez de estender as suas mãos assim, Manassés aqui, Efraim aqui, ele cruza suas mãos e põe a mão sobre Efraim, cruzando suas mãos assim, para então abençoar os dois filhos. É interessante, né? E por isso diz: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Vamos ler o versículo 13, porque dá para entender melhor. E tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. Então Efraim está na esquerda de Israel. E Manassés na mão...
e Manassés na sua mão esquerda à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que estava no seu lado esquerdo, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, quer dizer, de propósito. Não obstante Manassés ser o primogênito, normalmente a mão direita ia ficar sobre o primogênito, mas nessa ocasião é diferente. Agora vamos para, tem mais alguma? Então vamos para o livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Deus aqui, através de Moisés, está advertindo sobre como agir, a não fazer testemunho falso, seja justo. Ele fala sobre o ano jubileu, o ano de descanso e o sábado. Com o versículo 14, ele começa a referir as 3 festas, a chamada de festas, a palavra hebraica regalim, as festas especiais em que Deus exige que todo homem seja presente durante o ano. E diz aí, 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. É interessante, não diz Páscoa. A festa dos pães ázimos, que é, que cai um dia depois da Páscoa. Mas muitas vezes refere a todo esse tempo Páscoa. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazia perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo, e esta é a festa das semanas que nós celebramos semana passada, a festa da colheita, e ele diz também, vamos reler, e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo, e a festa da colheita, a saída do ano. Então, terceiro, que é Sukkot, tabernáculos, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. Tem que queimar tudo sempre. E as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. E agora chegamos no versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. O meu nome está nele. Então, aqui a promessa do anjo. E lembra o que aconteceu quando Moisés faleceu
e Josué tomou a liderança, o que aconteceu? Alguém lembra? O resto do exército de Deus apareceu. Isto. E o anjo do Senhor apareceu perante Josué e ele estava pronto. E agora no momento eu não estou achando o versículo. Tá? Deixa eu ver se encontro. Ele perguntou se era um deles ou se era. Esse está A em... resposta não está. Lá no capítulo 5 de Josué, a partir do versículo 13. Josué 5, Isso. a partir do 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, Josué capítulo 5, versículo 13, 5:13, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, antes de tomar, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao meu servo, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Podemos ver aqui que Josué reconheceu que era o Senhor, e então nós podemos ver o cumprimento da profecia de Deus para Moisés, e como nós lemos em capítulo 23, versículo 20: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus e aveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Obrigado. Eu estou tendo problema hoje. De vez em quando eu tenho problema de visão dupla e me confunde. Então é prometido que o anjo ia ir adiante. E quando eles estão prontos para atravessar o rio e entrar na terra prometida, o anjo aparece. Aparece perante Josué, identificado como o príncipe do exército do Senhor. Enquanto que o povo seguiu, através da liderança de Josué, Deus abençoou. Houve a palavra do Senhor em abençoar e ir diante deles, a ser inimigo dos inimigos. Tudo foi assim. Mas lembra quando eles foram para tomar a cidade de Ai? Ai, que doido.
esqueceram do Senhor. E, de alguma maneira, Josué permitiu. Talvez também ele não estava pensando bem. E então houve uma derrota. Depois disso, nada mais. Nenhuma mais. E no fim da vida de Josué, ele dá seu testemunho, como Deus tinha dirigido. E ele exorta o povo a seguir o Senhor. E então, depois que ele morreu, o povo, pelo menos aquela geração e a próxima geração, obedeceu. Depois disso, foram para a idolatria e Deus não era mais inimigo dos inimigos. Permitiu os inimigos como maneira de castigar seu povo, de disciplinar seu povo, né? Então, se distingue pessoalmente como Deus mesmo. Vamos voltar para Juízes agora, ou ir para Juízes, capítulo 5. E nós estamos aqui no tempo de Débora, que era a juíza, e também de Baraque, que era vamos dizer, o capitão do exército, do chefe, né? É diferenciado dos anjos em sua aceitação de adoração. Capítulo 5 diz aqui: cantou Débora a Baraque, filho de Abinão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O que aconteceu aqui no passado? Deus tinha dado uma vitória. Porque antes tinha ido para a idolatria. E no tempo de Débora, o povo voltou ao Senhor e houve uma grande vitória. Então, ela está cantando. E o Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor. E podemos ver como ela está nesses versículos, louvando ao Senhor. E então nós chegamos versículo 13, que diz: então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Acho que eu tenho. É 20. Que desce os céus pelejaram. Não, eu quero. Capítulo 6, não capítulo 5, versículo 14. No tempo de Gideão, Juízes 6, aqui o anjo vem falar com Gideão, outra ocasião que Deus deu livramento. E diz versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu a Jeová: o quê? Eu? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e é o menor na casa de meu pai. E o Senhor, está falando com ele, o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E logo, versículo 24, nós vemos: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é a paz. Então, e ainda até o dia de hoje, está em Orfa dos Ebiezeritas, ou Ebiezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está a pé dele. E edificou ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e a oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens, fez tudo isto, levantou e ele fez. Vamos para o Novo Testamento agora. Vamos para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Aqui vamos ver, é diferenciado dos anjos em sua aceitação de adoração. Se é o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando é um anjo, esse anjo não aceita adoração como se fosse Cristo teria aceito, né? Então vamos ver alguns exemplos. Versículo 10. Vamos com o versículo 9, começando, né? João está escrevendo e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Ele não é Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, ele caiu no chão. E o anjo aceitou. Aqui, falando com João,
esse anjo não aceita a adoração. Não é uma teofania de Cristo. Podemos ir também para capítulo... deixa eu ver. Capítulo 22. Capítulo 22, último capítulo do livro de Apocalipse. E mais uma vez, João não pode identificar quem está perante ele. Ele acha que é Deus. Versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos ver versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Quem mostrou-me? O anjo. Né? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora vamos pular para o versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus, esse anjo que estava mostrando tudo, tanto no capítulo 19 como no capítulo 22, não era Jesus, mas representando Jesus. Muito bom. Então podemos voltar para o Velho Testamento e vamos ver o anjo do Senhor usando títulos messiânicos. Títulos messiânicos. É chamado por um título messiânico. Vamos para Josué, novamente, aliás, Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Aqui nesse capítulo estamos vendo, está relatado para nós o nascimento de Sansão, né? E houve um casal, a mulher era estéril, não podia ter filhos, mas o anjo apareceu, versículo 3, o anjo do Senhor apareceu e disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E logo, então, o filho nasce. E nós podemos ver, então, o anjo do Senhor aparecendo a ela e ela aceitando, mas eu quero contar para o meu marido. Então, o anjo sai e ela conta para o marido e o marido aceita tudo que ela falou e pediu que Deus aparece de novo. Ele aparece novamente. E então ela vai buscando ele e então chega a ser repetida as instruções em como treinar, criar esse filho. E então nós chegamos versículo 15. Então Manoá, o pai de Sansão, antes que Sansão nasceu, né? Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito.
Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Então não precisa apresentar um jantar aqui não. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Visto que é maravilhoso. E um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é o quê? Maravilhoso. Isaías 9:6. E então nós podemos ver aqui, é chamado pelo título messiânico. Podemos ir para lembra quando Deus estava falando com Moisés no início, quando Deus chamou Moisés para voltar para o Egito e libertar o seu povo? E Deus pediu o nome. Versículo 13 do capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou aquele que sempre existe. A expressão eu sou, em hebraico, não tem forma. É entendida. Pode dizer eu era, eu serei, mas não existe a forma gramática. Eu sou. Mas aqui encontramos essa forma que nós pronunciamos Jeová. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Podemos ir com isto a ver João capítulo 8. João capítulo 8. E Jesus mesmo se identificando com o eu sou. João capítulo 8. E aqui Jesus está conversando, quase discutindo, ele está conversando e os líderes religiosos estão discutindo com ele, não querendo aceitar quem ele era. E em 45, Jesus diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Palavras fortes aqui. E eles responderam, versículo 48, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais.
Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Eles estão, você está se dizendo que é Deus? Não aceitamos. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu. E alegrou-se. Quer dizer, de alguma maneira, no tempo de Abraão, ele podia ver Cristo. E o seu dia. Eu estava onde? 54. Hã? 54 terminou. Ok. 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Eles sabiam que ele só tinha 30 anos. Então, exagerando agora, né? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse nos faz lembrar também de uma outra profecia em Miqueias. Vamos para Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, versículo 2. Diz aí: e tu, Belém Efrata, identificando a cidade, né? Tinha mais do que um Belém, mas esse é Belém Efrata, na porção da terra que pertencia a Judá. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, quer dizer, antes do tempo de Abraão. E agora eu estou aqui, ele está dizendo. E Abraão me viu. Então, chamado por um título messiânico, né? Agora vamos para Gênesis capítulo 48 e veremos como é predito como Redentor. Gênesis 48. Novamente estamos com Jacó abençoando seus filhos. Abençoando seus, né? E em versículo 15 diz: e
abençoou a José, disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão. Notou o que está dizendo? Cuja presença andaram os meus pais Abraão, Isaac. Isaac e Abraão andavam na presença de Deus. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Versículo, voltando para capítulo 49, nós lemos a profecia da vinda, né? Versículo 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos, porque ele será o Redentor. Então, com isto, nós podemos ir para Isaías. Isaías capítulo 60. Versículo 63. E nós podemos ler acerca de ação de graças dadas pelas bênçãos de Deus. E Isaías escreve aqui, começando com o versículo 7, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. E grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades, porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim me se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Novamente podemos voltar pensando daquele anjo, né, prometido no tempo de Moisés, encontramos no tempo de Josué. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, né? E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui a expressão redentor, os remiu. Muito bom. Agora vamos ver outro ângulo. É previsto como o anjo da nova aliança. Então vamos para Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. A palavra mensageiro é a palavra em hebraico anjo. Que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Quem é esse? Messias. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Junto com isto,
Podemos voltar para Êxodo, capítulo... Êxodo, capítulo 14. Aqui nós encontramos o povo logo depois da libertação. E realmente estão ainda dentro da libertação. Saíram do Egito, mas não ainda atravessou o Mar Vermelho. E em versículo 15, ele chega no Mar Vermelho e nós temos aqui: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o quê? O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, esse é o anjo prometido no tempo de Moisés. É o anjo que apareceu depois da morte de Moisés perante Josué. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Por quê? Para protegê-los. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. Não era o sol, mas todo mundo podia ver dos filhos de Israel, para ver onde estavam caminhando. Mas para os egípcios, escuridão, não podia ver nada, nem podia ver seu pé quando fazia um passo. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento, forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram. Finalmente Deus permitiu eles poder ver. E está vendo eles já escapando pelo mar. Já entrou todo mundo, está saindo no outro lado. E ainda tem bastante. E eles foram atrás para pegá-los. E os egípcios os seguiram. E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, novamente, podemos ver o anjo protegendo. Mas ele é o anjo da nova aliança. O anjo da nova aliança.